na vida cristã, nós também passamos por ciclos. O apóstolo Paulo fala isso. Quando era menino, agia como menino. Ele fala como um cristão deve se portar em determinadas situações. E até para a nossa vitória, para a sua vitória, para a minha vitória, nós precisamos entender que nós iremos nos aperfeiçoar em ciclos. Em ciclos. Se eu fizer uma pergunta para você, com certeza você vai saber responder, porque ela diz isso diretamente a você. Feliz aqui também de ver alguns amigos ali, o Rides, meu xará, Júnior, homens de Deus, né? E lendo esse texto eu entendi que quando Deus entregou essa palavra para Josué, Ele não simplesmente decidiu dar a Josué, porque Josué estava vagando pela terra com o povo, não. Josué se preparou para receber essa direção. E você e eu precisamos nos preparar para recebermos a nossa vitória. Se nós pegarmos um pouco da história de Josué, queridos, Josué nunca recebeu uma palavra de estímulo de ninguém. Mas Josué sabia como se portar para receber de Deus aquilo que ele precisava. Se você pegar o livro de Êxodo, você entende que aonde Moisés ia, Josué estava próximo. Quando Moisés recebia uma palavra de Deus, quando ele se separava, Robson, lá no mais alto do monte para receber de Deus, sabe quem estava lá embaixo, irmãos, no sopé da montanha? Josué. Êxodo 33:11 fala isso. Então Moisés recebia de Deus e Josué estava ali. Então, se nós entendermos que depois que Deus faz o que faz com Moisés, o legado que Moisés deixa, então seria natural que Moisés, ao passar o bastão, ficasse em casa. Não era isso, pastor? O natural para acontecer? E quem seriam os sucessores naturais de Moisés, irmãos? Arão e Miriam. O problema é que na casa de Moisés o negócio era meio esculhambado, desculpem a expressão. Só que Josué não perdia a oportunidade. Diga, eu não posso perder a oportunidade. Josué se preparou. Josué se preparou. Se Moisés estava recebendo de Deus, Josué queria ser o primeiro a... Mesmo que Moisés não falasse nada, Josué queria estar ali perto, para que a sombra de Moisés passasse e ele já fosse cheio. Ele não era bobo, irmãos. Sabe qual era o primeiro ciclo na vida de um homem e de uma mulher que desejam ser vitoriosos? Diga comigo, autoconhecimento. Diga. Josué se conhecia. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia. Ele não precisava de palavras de estímulo, não. Ele sabia. Ele sabia que precisava pagar um preço. Ele sabia que precisava orar. Ele sabia que precisava jejuar. Ele sabia que precisava se voltar a Deus, dia após dia. Sabe o que é isso? É quem se autoconhece. Se você pegar no dicionário, a palavra autoconhecimento, ela já está dizendo tudo, né? Conhecer-se a si mesmo. É saber das suas fragilidades, debilidades. É saber das suas incertezas, frustrações, é se conhecer. E nós estamos numa igreja de servos, amém, irmãos? O servo se prepara. O servo fica na posição de receber, de se conhecer. Olha o que diz Josué 5:13 ao 15, é muito interessante isso. Josué 5:13 diz assim: E sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse:
o que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: desata o teu calçado do teu pé, pões no lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Sabe o que era isso aqui, irmãos? Josué já estava com os guerreiros preparados para ir para Jericó. Aí Deus manda um capitão de guerra. O cara, quando vai preparado para uma batalha, ele não tem medo não, ele enfrenta. Sabe por quê? Porque ele está convicto de que quem está com ele é Deus. E a atitude de Josué aqui foi o seguinte: quando ele encontrou o capitão e ele reconheceu que era um homem de Deus, o que é que ele fez? Ele se prostrou. Tem uma frase que é interessante, né? É melhor estar de joelhos diante de Deus do que em pé diante dos homens. Nós precisamos estar de joelhos, queridos, diante de Deus. Porque diante dos homens isso passa. Mas diante de Deus é a nossa salvação, é a eternidade. É para ela que nós estamos nos preparando. Por isso, o primeiro ciclo da tua vitória, da minha vitória, é o autoconhecimento. É conhecer-se a si mesmo. Como tem sido fortalecida a tua fé, a minha fé? É com oração, leitura da palavra. Eu me cerco de pessoas que produzem em mim conhecimento. Porque Josué podia ter muito bem a atitude de Arão. Arão era irmão de Moisés. A Bíblia diz que num determinado momento que Moisés desce, quando Moisés chega, sabe o que o Arão tinha feito? Uma festa, meu amigo. Mas não foi para adorar a Deus não, foi para adorar outros deuses. Quer dizer, quando Moisés estava buscando de Deus a revelação, a família dele estava tocando horror. Onde é que Josué estava? No pé da montanha, esperando a revelação de Deus que ia vir através de Moisés. Sabe o que eu entendo com isso? Nós precisamos e sabemos aonde buscar a revelação de Deus. É na casa dele. São com pessoas que nos fazem crescer. Josué queria isso. Josué precisava disso. Até porque Jericó, que era um lugar para ser alcançado, Jericó, queridos, era a cidade desejada. Sabe por quê? Porque ela ficava num ponto estratégico, ela ficava num lugar alto. Ela era uma fortaleza espiritual. Só que Josué sabia que ele não ia chegar lá de qualquer jeito para conquistar não. Se a tua vitória é emocional, se a tua vitória é familiar, se a tua vitória é financeira, seja em que nível for, ela não vai ser conquistada de qualquer forma. Precisa se pagar um preço. E Josué pagou um preço. Eu sempre acompanho as ministrações aqui, eu ouço e vejo vejo muito o pastor Marquinhos falar nisso. Deus só vai te dar algo se você estiver preparado para receber. O problema é que a gente quer receber a vitória e a gente busca ela como se fosse para uma realização somente do que eu quero. Deus vai te dar, queridos, Deus vai me dar porque Ele é misericordioso. Mas Tiago 4,3 diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós pedimos apenas para satisfação pessoal, Kelly. Para algo, sabe, que vai... Mas eu entendo claramente que a minha vitória ela vai alcançar outros também, queridos. Você sabia disso? A tua vitória particular ela abençoa outras pessoas através do teu testemunho, da tua vida. Por isso é necessário nós, em primeiro lugar, nos autoconhecermos. Sabermos das nossas fragilidades, sabermos das nossas carências. O que nós vemos hoje nesse século são pessoas carentes emocionalmente. Você sabia que até Deus tem uma carência? Opa! Como? Se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, como é que Ele tem uma carência? Tem. Quando Jesus está conversando com a mulher perto de um tanque, o
que ela fala? O que Jesus fala para ela? Lá em João 4:23, que Deus está o quê, irmãos? À procura. Só procura quem tem carência. Mas eu creio que essa noite Deus encontrou nesse lugar verdadeiros adoradores, aqueles que podem suprir a carência de Deus. Se eu quero e necessito que Deus supra uma necessidade minha, uma carência minha, eu também entendo que eu preciso suprir uma carência e uma necessidade dele. Então o primeiro ciclo da minha vitória é o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo. E dentro disso saber também se eu estou preparado para essa vitória. Porque muitas vezes essa vitória, ela vai me afastar, em vez de me aproximar de Deus. Mas para aquilo que eu desejo, queridos, de vitória, o segundo ciclo é o planejamento. Tudo na vida é planejado. Tudo na vida precisa ser planejado. Não é verdade? Tudo. Quando você vai se formar e precisa, pagar o book lá, você planeja, porque todo mês tem que honrar com aquilo. Quando você vai casar, e assim sucessivamente. A nossa vida é um planejamento. E Josué sabia que para conquistar Jericó, ele precisava desse planejamento. Por quê? Porque estava num lugar alto. Só que Deus revelou para ele como conquistar. Coloque a mão sobre a sua cabeça aí. Provérbios capítulo 10. Você pode colocar, amor? Provérbios 10, verso 6. Só a parte A. Receba aí, só a parte A. As bênçãos coroam a cabeça do justo. Se você recebe, diga amém. Verso 7, continua a mão aí na cabeça. Verso 7, a parte A. Recebe aí, viu? Olha o que diz. A memória deixada pelos justos será uma bênção. Você recebe isso? A sua memória é abençoada. Tudo combinou, viu? Estava conversando com o pastor Marquinhos ali dentro e ele estava falando justamente disso. Parecia que ele tinha pego a ministração. Ele falou de ciclos, nós falamos de ciclos. Legado, irmãos. Você vai deixar um legado nessa terra. Eu estava lendo um dos livros do Tiago, porque são muitos, né, pastor Marquinhos? E tem um livro, esse agora das emoções. E aí tem uma coisa, uma frase interessante lá. Que ele diz que os nossos filhos precisam nos ver de joelhos, orando. Isso faz toda a diferença, viu? Porque eu passei a gostar de orar de joelhos, porque eu via minha mãe orando. Eu já era adulto, irmãos, eu já era adolescente. Só que eu via minha mãe orando de joelhos. Só que homem é mais durão, né? Tem esse negócio de... Só que a gente passa a entender. Eu até fiz uma música. Eu não vou cantar para vocês aqui, porque senão vai ficar muito... De joelhos é melhor do que de pé. Joelho é sinal de entrega. É sinal de gratidão. É sinal de rendição. Então o planejamento para a vitória que você tem almejado é tudo. E eu falo isso para você com conhecimento de causa, irmãos. Só que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus faz milagres. Ele opera maravilhas. Em dezembro agora eu faço 8 anos de casado com a minha esposa. Irmãos, quando nós fomos casar, você sabe quando Deus, Ele não abre não, Ele escancara assim. Só que quando nós decidimos noivar, nós não tínhamos nada.
E uma coisa é você falar para mim, viu, Anderson, que Deus opera, que Deus faz. Outra coisa é eu estar precisando e confiar e ver isso acontecer. Eu não sei se é assim com você, viu? Mas tem dia que meio que bate assim uma dúvida, né? A gente passa a duvidar daquilo que Deus já prometeu. Olha o que diz o verso 2 aqui, ó. Josué 6:2. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó. Faz assim com as tuas mãos, ó. Qual é o Jericó da tua vida hoje? O que você precisa receber de Deus? Fecha teus olhos aí, com as tuas mãos em posição de recebimento. O que é o Jericó que você precisa receber de Deus aí? Será que Deus falou para Josué e não vai falar para você? E o Senhor disse a você. Olha o que ele diz: vê, tenho dado na tua mão aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Não, irmão, você não ouviu. Eu sei que você não é Josué, mas eu quero que nós vamos ler esse versículo aqui juntos e você vai dizer o seu nome bem alto, amém? Faz assim com a tua mão, faz aí. Na hora que chegar aqui em Josué, você vai dizer o seu nome bem alto. Vamos lá. E disse o Senhor a... Não, irmão, vamos receber essa vitória, porque está bem pertinho. E disse o Senhor a... Vê, tenho dado na tua mão a tua vitória. Recebe ela aí, ó. Creia labá, endele chamar, endele labá. Aleluia! Quando nós nos conhecemos, quando nós planejamos, nós vamos para o terceiro ciclo. Sabe qual é? Ação. Se você se conhece, se você planeja, você precisa agir. Não tem como. Queridos, ação é atitude, é energia focada. Só se faz um caminho caminhando. Não é verdade? Só se faz um caminho caminhando. O que Deus fez aí? Josué, reúne o povo. Quantas voltas? 7. Eu fico imaginando, irmãos, Josué conduzindo aquele povo ali, ó. Vocês acham que eles iam calado? Hã? Irmãos, eles iam orando, guerreando. Eles iam declarando a vitória. Eles iam declarando a conquista, demarcando o território. Eu acredito que foram feitas algumas vigílias aqui, não foi, pastor? Antes de vocês virem para cá, né? Muitas, né? E até antes de estar isso aqui, né, Robson? Demarcando o território. Apresentando. Apresentando. Queridos, nós podemos muitas vezes materializar o sonho na nossa mente, sabe assim? Tomando posse dela, daquilo que você deseja. Então, se eu me conheço, se eu planejo, eu preciso agir. Eu preciso agir. Tem uma história até interessante de uma irmãzinha. Ela aceitou Jesus. E aí, o esposo dela nunca quis saber de Deus. Não queria aceitar Jesus nem nada. E ela, todo dia que ela chegava no culto, o pastor lançava aquela palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetize, profetize. E a irmãzinha, 1 ano de convertida, declarava 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando deu 5 anos, irmãos, ela já era até diaconisa na igreja. Só que aí nada do marido se converter. Aí um dia ela chegou assim, sabe aquele dia que você está bem para baixo? Que acontece isso.
Mas graças a Deus que Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, amém, irmãos? Para nos dar ânimo novo. Mas naquele dia a irmãzinha estava assim, bem abalada. E ela saiu de casa decidida a ir na igreja, porque ela precisava falar com o pastor. E ela disse que naquele dia ela ia tomar a decisão, ela ia se afastar, porque ela não viu a salvação na casa dela. Quando ela chegou lá no gabinete pastoral, Kelly, aí a porta do pastor, irmãos, estava meio assim, que aberta. E ela chegou já decidida, né? Quando ela quis abrir a porta assim, tinha uma irmãzinha lá dentro conversando com o pastor. E estava de joelhos agradecendo a Deus. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Porque depois de 25 anos o meu marido se converteu. Aí, irmãos, ela estava bem pertinho da porta, que quando ela ouviu, ela quis voltar, o pastor disse: opa, irmã, entre. A irmã queria me falar algo. Ela olhou para o pastor e disse: não, pastor, na verdade eu não vou mentir não, eu queria. Mas pelo testemunho da irmã, eu vi que eu ainda tenho 20 anos para orar. Claro que tem muitas vitórias que elas virão para as suas mãos, para as minhas mãos a curto prazo, a médio prazo, mas em muitos casos elas virão a longo prazo. Mas sabe o que isso significa? Tratamento de Deus. Mas nós não podemos deixar de agir. Então o primeiro ciclo é autoconhecimento. O segundo ciclo, planejar. O terceiro, agir. E sabe qual é o quarto? Ser grato, ter gratidão. Diga para o seu irmão, diga gratidão. Queridos, gratidão é tudo. Olha o que diz aqui, no verso 17. Porque depois que Josué recebe a palavra, que ele age, e ele conquista. Olha o que diz no verso 17, só a parte A. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo o que está nela. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas. Essa versão aqui, deixa eu ler nessa versão aqui. Verso 16, e sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez, tudo que estava lá no verso 1, 2, 3, 4 e 5, tocando a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. O grito, ele simboliza muitas vezes aquilo que está preso de dor. Mas nesse caso aqui, queridos, era um grito de vitória. Eles tinham alcançado a conquista. E sabe o que eu entendo? Todos os dias quando nós chegamos à casa do Senhor, independente da situação que você esteja passando, isso não é um jargão para te motivar não, mas só o fato de, independente da luta que você tem passado, você está na casa do Senhor, vir à casa dele, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e nós mesmos nos limitamos na adoração, nós mesmos nos limitamos na gratidão. O nosso Deus merece o que há de melhor em nós, queridos. As nossas mãos erguidas, o nosso melhor aplauso, glórias, aleluia. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela fecha o ciclo da tua vitória. Se você se conhece, se você sabe quem você é em Deus, se você planeja, se você age, é só aguardar que a vitória é certa.